Seu Rabelo, uma imagem que seja importante para a doutrina espírita, para nossos telespectadores. Francisco de Assis foi a figura mais próxima de Jesus, no exemplo, no modelo, na ação, na absoluta dedicação ao Cristo de Deus, como João e depois como Francisco. Nesses dias, as informações que nós temos é que Francisco representa e é a sua ação, o trabalho da bondade na Terra, em todos os níveis. O mundo que está vindo aí, ou o século que está vindo aí, é o século de Francisco. Nós somos todos um pouco franciscanos. Todos nós que desejamos seguir Jesus efetivamente, e a doutrina nos conduz a isso, nós somos no fundo um pouco franciscanos. Esse século que está vindo é o século da mulher, é o século feminino, é o século da bondade, é o século da ternura, porque o mundo já não precisa de guerreiros, o mundo precisa de um colo de mãe. O mundo precisa de uma mulher, e as mulheres estão ascendendo no mundo inteiro. É uma fase nova da humanidade. Francisco representa a ternura. É o período da fusão dos valores mulher e homem. Essas almas nobres que exercitaram a vida pela bondade têm um pouco de maternidade na sua maneira de ser. Então, as informações que se tem é que Francisco representa hoje a evangelização planetária. Há um poema de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, que diz mais ou menos assim: volte, Pai Francisco, volte para a sua porciúncula querida, aí a porciúncula é a terra, para nos ensinar a amar a Jesus, como você tão bem o fez. Eu perguntei a Divaldo, como é que a gente está entendendo isso, Divaldo? A Joana está fazendo um apelo para ele vir? É porque ele está vindo. Francisco está reencarnando, porque o trabalho que ele iniciou da evangelização do planeta Terra para o Cristo, esse trabalho continua. Ele mandou outros mensageiros. Há informações de que o Papa Francesco teria sido um dos franciscanos 200 primeiros. E daí por que dando essa guinada na igreja? Para voltar lá aos princípios, naquilo que foi Jesus. Olha o discurso dele. Então, se observarmos, a Terra está sob algo como uma intervenção espiritual nas religiões e no Espiritismo, nos acordando para intensificarmos o trabalho da solidariedade. Se Francisco está voltando e vai reencarnar, eu perguntei por curiosidade, vai ser no Brasil? Eu não sou patriota mesmo. Diz não, Francisco reencarna na Europa, porque a Europa hoje é o continente mais ateu do planeta. Então ele volta com os 200, os mesmos 200 que reencarnaram com ele, como Francisco, reencarna agora novamente para dar esse espírito de franciscanismo, significa dizer de absoluta fidelidade e dedicação a Jesus. Então, se Francisco está reencarnando, nós perguntamos a Divaldo, e aí, Joana? Joana vai reencarnar brevemente no Brasil, porque ela tem um compromisso com o projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, significa dizer que o mundo vai estar se aproximando. As fronteiras que separam as criaturas vão se diluindo com o tempo. Porque o sentimento de Francisco, ou o sentimento de Jesus, ou o sentimento de João Evangelista, orientado pelo Mestre, vai disseminando para fazer um só rebanho, um só pastor. Então, é de se esperar que nós venhamos a ver uma Europa mais evangelizada, mais fraterna, mais humana, e alguns passos observáveis. Criar, por exemplo, na Europa, moeda única, abrir mão de história. A moeda grega tinha, desde antes de Jesus, era a mesma, e abriu mão. Está construindo o rebanho lentamente. E eu quero crer que as religiões todas, pelo que a gente tem visto pelos Espíritos, estão nos conduzindo a esse processo. A esse país chamado Brasil, que tem a incumbência de exercer aquele sonho lá do povo francês, de Rousseau mais propriamente, liberdade, igualdade, fraternidade. O que os Espíritos dizem é que o exercício da igualdade avançou para a Rússia, emigrou para lá. Todo mundo igual, a roupa igual, de Maltesung, de Stalin, mas não conseguiram materializar. A liberdade, os americanos fizeram até uma estátua, mas só para eles. Mas a fraternidade, segundo os Espíritos, está reservada a esse país chamado Brasil. Daí porque nós somos certamente o povo mais diferente da Terra, com todos os nossos problemas, o espírito de tolerância, o espírito de bondade, o espírito de abnegação, isso é próprio do nosso povo. A gente mais simples da roça ele recebe bem, porque esse desarmamento interior foi produzido na criatura humana, sob a luz de Jesus, naquilo que Humberto de Campos registra no livro Brasil, Coração do Mundo, as três raças tristes. Os portugueses degredados, sofridos, os nossos irmãos africanos que vieram forçados,
e os nossos irmãos índios que estavam aqui inocentemente nas florestas brasileiras. Daí nasce essa raça diferente chamada de brasileiros, que, segundo Caim, era morenidade, que não era branco, nem preto, nem amarelo, é uma coisa nova, né? Que é alguma coisa como o ouro velho que está nascendo, mas sobretudo o ouro velho que está dentro do homem, que vai brilhando lentamente pela sugestão de Francisco na construção da misericórdia e da bondade na terra. Então, se nós ajudarmos a cumprir o nosso papel, é bom que a gente lembre aos brasileiros e aos espíritas em especial. O projeto Brasil, Coração do Mundo, não é uma determinação de Jesus, é uma proposta, é um projeto. Se nós não cumprimos, ele pode migrar. Eu me recordo que no congresso que houve aqui em Brasília, em 1988, o presidente da Federação Espírita Francesa, em lágrimas, fez um apelo ao Brasil. Não permitam que a mensagem que veio para a França, que emigrou para o Brasil, tenha que migrar para outras partes do mundo. Então, os brasileiros temos um compromisso muito grave com Francisco, com Jesus, de ajudar a Terra a ser mais fraterna, mais irmã, mais amiga, mais cristã. Daí porque a gente está falando que o momento é franciscano. Não é franciscano superior, é o franciscano da unidade, não é ser superior. Os espíritos não querem e jamais devem pensar que são melhores, não somos. Mas saber que precisamos ser irmão de outros e ajudar. E olhar o nosso irmão da religião, que às vezes não concordamos, mas ele tem o direito de ser o que quer, do modo que ele quer. Mas nós temos que exemplificar. Então está nascendo alguma coisa nova nesse país brasileiro. Se você observar a mediunidade que está no mundo inteiro, ela prosperou aqui. E como é que ela prosperou? Ela veio pela cultura dos nossos irmãos africanos, com os orixás, com a cultura deles. A mediunidade eles é que popularizaram. E depois a doutrina nos ajudou a evangelizá-la, exatamente, para que ela pudesse chegar em todas as criaturas. Se examinarmos bem, já não tem uns fenômenos espetaculares das materializações e cada vez menos das curas, porque agora a cura é do espírito, é da criatura que está lá dentro. É iluminar a semente, aí voltamos novamente à parábola do semeador. É a terra boa que está nascendo, o nome de bem, que nós esperamos ajudar a construir dentro de nós e dentro dos nossos irmãos nas terras brasileiras. E esse retorno de Francisco e de Joana, com certeza, podem acelerar nossa fase de transição. Certamente. De regeneração. De regeneração. Se você ler o livro Transição Planetária, que foi do Manuel Filomeno de Miranda, que foi presidente da União Espírita Baiana, e depois o livro seguinte, o trabalho de desobsessão foi feito na Mansão do Caminho. Quem conhece a Mansão vê exatamente que ali está na Mansão do Caminho. Por quê? Porque ali está a Joana, um sentimento de amor. Porque ali tem um médium que é a maior referência brasileira do espiritismo hoje, que é Divaldo Franco. É porque a ambiência da misericórdia que ali se exerce cria as condições para que os benfeitores trabalhem. E que está ali é que Francisco de Assis, com Clara, veio para coordenar esse trabalho de preparação da Terra para as mudanças grandiosas da regeneração. Porque diz o Divaldo Franco que agora as desobsessões já não são aqueles espíritos que brigam, que ficam de olho na gente, está preocupado, está com ciúme. Agora são os grandes magos, daí porque é difícil. São aqueles espíritos que vieram nem de Capela, antes vieram de Sírios. E desde aquele tempo persegue a bondade representada por Jesus. Se dizem anticristo, mas na verdade são nossos irmãos, são criaturas doentes. E nós precisamos exatamente, nessa construção nova, de um mundo novo, ajudar pela expressão do franciscanismo, aquilo que nós esperamos para a Terra melhor, os novos tempos ou a nova era, de que tanto se fala. Então, a gente pode entender que o trabalho de evangelização dos evangelizadores nas casas espíritas de todo o mundo é justamente preparar essa nova geração que está aí para a chegada de Francisco e Joana. Francisco e Joana. Imagine uma menina, quando eu faço as minhas palestras que tocam nesse tema, olho para uma menina de 16 anos, de 14, de 20, de 22, e tenho perguntado, você está preparada para ser mãe de Paulo? De Kardec, de Bezerra de Menezes, porque o codificador disse lá em Paris que agora a invasão organizada, ou a nova invasão organizada, estão reencarnando todos esses espíritos, ele próprio, Kardec. E os discípulos nunca disseram que ia embora, todos eles comprometeram com Jesus naquela frase, o meu pai não quer que se perca nenhuma das suas ovelhas. Significa dizer que nenhum deles vai sair daqui enquanto o planeta não tiver redimido.
Sim, eles estão por aí. E segundo Kardec, essa gente toda comprometida com a causa do Cristo vai reencarnar. Imagine que momento lindo que vai acontecer. Joana diz ainda que Alcione, quem tiver interessado no livro Renúncia, Chico e Emmanuel, fala de um espírito chamado Alcione, que está vindo de um planeta que os astrônomos e matemáticos concepcionistas dizem que está ali perto das Três Marias, olhando para os céus. Quando a gente olha as Três Marias e a Ursa Maior e a Ursa Menor, ali está Alcione. Segundo eles, é o mais belo planeta já observado. As cores é de uma beleza tão transcendente que se tornou o astro mais belo já visto pelas nossas lunetas. E de lá que vê essa entidade chamada Alcione, ela está vindo com 1000 entidades voltadas para a música celestial. E que vai reencarnar em todos os países da Terra. Porque o papel da música, nesses dias, é a música. Francisco era um cantor de Deus, vivia cantando, entendia ele que era beleza. Então a música tem um papel, nesses dias, exatamente de oxigenar o psiquismo do planeta, renovar pela música, a música transcendental. Daí podemos dizer que nós vamos observar a música dos céus, não está muito longe. E aí nós respeitamos todos os nossos jovens que gostam da música do Batistaca, com todo respeito. Mas a música transcendente, ainda que não queiramos, ela está chegando, avançando, lentamente. E sugerimos que os médios, sobretudo os médios, e que os nossos jovens evangelizadores do Espírito Francisco, encha a sua casa de boa música, para criando essa ligação estreita com os benfeitores, que estão limpando o psiquismo do planeta, a doença da mentalidade doentia, do equívoco, para que venha a semeadura, a preparação do terreno interior. Já não será o terreno, voltando à parábola, já não será de espinheiros, nem de terra bruta, mas é a construção da terra boa, ou do homem de bem, que vai frutificar na construção dos novos tempos, que nós estamos tendo o privilégio dele participar como colaborador de Jesus. Então, nessa linha de pensamento, também nós que somos trabalhadores da arte espírita ou artistas espíritas, especialmente na música, teremos mais responsabilidade ainda com os nossos jovens, com os nossos formandos grupos artísticos, né? Exatamente. A música e a arte, de um modo geral, ela tem um papel significativo, importantíssimo nessa fase. Ivone Pereira, nos seus livros, ela relata recordações da mediunidade. Um dos seus mentores, que foi um músico famosíssimo, no tempo dos grandes mestres, ele dizendo que a arte, naquele tempo, ele dizia: eu quero reencarnar no Brasil, como médium e músico, porque naquele tempo eu cantava para a corte, pegava o meu piano e falava para o rei e lá os seus convidados, 60 pessoas, 50 pessoas. Agora com a televisão, com a internet, eu quero trazer a música dos céus para alguns bilhões de pessoas. Daí porque eu quero reencarnar no Brasil como médico da luz, médico da estrela, médico da música, músico das letras, do poema e da beleza. Então nós estamos sendo convidados para mudar isso. O mundo que está velho aí, cansado, aspirando beleza. E ainda que nós não nos imaginemos, nós somos instrumentos convidados para essa fase de beleza transcendente que Jesus diretamente nos convida. Está chegando o momento da luz. E que a misericórdia divina nos permite, ainda que imperfeitos, sermos ferramentas para tantas coisas boas, né? Certamente Jesus nos permitirá isso.